Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou integrante do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. E esse é o primeiro vídeo de uma série de videoaulas que eu estou gravando sobre o tema equações diferenciais. Eu espero que vocês gostem, espero que contribua para o aprendizado de vocês e qualquer dúvida pode colocar nos comentários, beleza? Então vamos lá. Bom pessoal, para essa primeira aula eu queria tratar um pouquinho com vocês do que nós vamos abordar ao longo das videoaulas e fazer também uma breve introdução a esse tema equações diferenciais, beleza? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar de equações diferenciais, introduzir um pouquinho o que são as equações diferenciais. Nossa intenção depois é falar de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem e tratar dos métodos de resolução. Falar também depois das equações diferenciais ordinárias de segunda ordem e também os métodos de resolução, que são diferentes das equações ordinárias de primeira ordem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre série de potências. O que seriam série de potências? Porque elas vão ser bem importantes para a gente expressar também as respostas das nossas equações diferenciais. Depois a gente inicia um estudo sobre a transformada de Laplace. Depois série de Fourier. Depois fazemos uma introdução às equações diferenciais parciais e aí vamos estudar de uma forma mais específica as equações do calor, da onda e as equações de Laplace. Bom, a bibliografia que nós vamos utilizar vão ser dois livros. Primeiro, Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno, do Boyce e de Prima. E também vamos utilizar o livro Equações Diferenciais com Aplicações em Modelagem, do Denis Hill. São dois livros que eu achei bastante interessantes quando eu estudei equações diferenciais. Quando nós estudamos matemática, nossa intenção é resolver problemas, certo? E muitas das vezes a gente precisa resolver um problema, e um problema muito complexo do dia a dia, alguma situação que a gente precise resolver, obviamente. Então temos um problema real complexo. Qual que é a nossa tomada de decisão para resolver esse problema muitas das vezes? Nós criamos um problema semelhante de uma forma matemática, solucionamos esse problema matemático e aí precisamos comparar a solução matemática ao nosso problema real e ver se realmente satisfaz. Se satisfizer, então nós podemos usar essa solução matemática como uma solução real para o nosso problema real. Beleza? Vamos lá. O que então significa equações diferenciais? Vamos tentar entender de uma forma intuitiva. Imagine que eu esteja observando aqui uma colônia de bactérias. E aí eu tenho aqui minhas bactérias. E numa primeira análise, eu encontrei aqui X bactérias. E a minha intenção é determinar uma função f que expresse para mim a forma como essas bactérias crescem ao longo do tempo, beleza? Imagine então que eu tenho observado essa primeira colônia aqui num T0. E aí, num T1, eu observei a colônia novamente e percebi que houve uma mudança, um crescimento ou decaimento do número de bactérias que eu tinha. Vamos supor aqui um crescimento de bactérias. Eu vou chamar esse novo número de bactérias de x'. E eu percebo que a taxa de variação de f, a taxa de variação, digamos assim, desse número de bactérias aqui que eu tenho, é proporcional, esse x' que eu tenho, esse x' que eu tenho é proporcional ao x que eu tinha inicialmente. Então o que eu vou dizer? Que a taxa de variação da minha função f, que eu não conheço, a taxa de variação dela no tempo é proporcional ao que eu tinha inicialmente. Beleza? Isso daqui que nós encontramos é o que nós chamamos de equação diferencial. O que é uma equação diferencial, então? É uma equação em que nós temos derivadas, olha aqui nós estamos observando derivadas aqui, e a nossa intenção não é encontrar um valor para x como a gente sempre fez. Eu não quero saber esse valor para x, não é meu interesse. O meu interesse é encontrar uma função f que satisfaça essa condição. Beleza?
Então, esse vai ser o tema do nosso curso e essa é a nossa intenção ao longo desse curso. Entender essas equações e buscar soluções para elas, beleza? Bom, essa primeira aula foi bem simples, bem rápida, só para a gente ter uma noção ainda do curso. E eu queria sugerir aqui, ó, se você gosta de pesquisar e estudar um pouco mais a fundo os temas, tenho aqui alguns matemáticos que estudaram equações diferenciais, Bernoulli, Laplace, Fourier e Dirichlet. Vocês podem procurar entender um pouco mais o que foi o estudo deles. E é isso, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.